Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de abril, e o tema do estudo de hoje é Uma História de Graça. Os textos que são a base de nosso estudo estão em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, e 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 a 20. E o primeiro texto, que é Apocalipse 13, verso 8, diz o seguinte: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E agora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que nos diz o seguinte: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. As três mensagens angélicas são uma história de graça, são uma história do grande amor do Salvador, aquele que nos amou tanto que preferiu experimentar o próprio inferno a ter que perder um de nós. Elas falam de um amor ilimitado, insondável, incompreensível, imortal, infinito. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não está sujeito aos ventos instáveis das escolhas humanas. Seu plano para nos tirar do domínio do pecado não foi uma reflexão posterior e não foi elaborado após o surgimento do pecado com seus efeitos terríveis. A expressão que estudamos ontem em Apocalipse 14, verso 6, um evangelho eterno, fala do passado, do presente e do futuro. Quando Deus criou a humanidade com a capacidade de fazer escolhas morais, Ele previu que o ser humano faria escolhas erradas. Uma vez que suas criaturas tinham a capacidade de escolher, elas tinham a capacidade também de se rebelar contra a amorosa natureza divina. A única maneira de evitar isso seria criar robôs controlados e manipulados por algum plano cósmico. A lealdade forçada é totalmente contrária à natureza de Deus. O amor requer escolha, e uma vez que os seres recebem o poder de escolha, existe sim a possibilidade de fazer escolhas erradas. E a história comprovou isso. Portanto, o plano da salvação foi concebido na mente de Deus antes da rebelião de nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 11, diz o seguinte: O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, conforme Romanos, capítulo 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Portanto, o Evangelho eterno fala não só do passado e do presente, é a base de um futuro com esperança. E eu concluo dizendo que o Evangelho eterno, que estamos estudando no Apocalipse, fala de viver eternamente com aquele cujo coração anseia estar conosco para sempre. E ao concluir, deixo também contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que, como você sabe, é o nosso ano bíblico, que está em Jó, no capítulo 17. E com a permissão do nosso querido Senhor, amanhã nos encontraremos para o nosso próximo estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.